de dezembro do Corinthians. Que fase que tá o Corinthians, hein? Dentro de campo, 7 vitórias seguidas pro time comandado pelo Ramon Dias. Tá pensando em Libertadores, mas nos bastidores, este homem aqui, o presidente Augusto Melo, pode ser afastado provisoriamente. Por isso, vamos até o Parque São Jorge. Está chovendo na sede do Corinthians? Não, não está. Mas mais tarde o clima é quente, né, Amandinha? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Luiz, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Mais ou menos, viu? A gente tá aqui naquele põe a capa, tira a capa, mas tá tudo certo. Luiz, promessa de clima quente sim, a partir das 6 horas, comecinho ali da noite, aqui no Parque São Jorge, deve ter início a votação pelo impeachment do presidente Augusto Melo. Tem como principal argumento possíveis irregularidades no contrato da ex-patrocinadora, a Casa de Apostas. Inclusive tem um inquérito policial que investiga essas possíveis irregularidades em andamento. Cerca de 300 conselheiros são esperados para participar dessa votação e eles vão definir pelo afastamento provisório ou pela permanência do Augusto Melo. Em caso de afastamento provisório, a gente lembra que precisa ainda da chancela dos sócios e aí uma nova assembleia deve ser marcada ainda no começo do ano que vem, Luiz, para definir pela saída permanente e aí novas eleições ou pela permanência dele na presidência do time. O clima vai ser quente por aqui, o Corinthians em campo tá bem, inclusive vem de goleada e de virada sobre o Criciúma. A gente vai acompanhar agora a nota sobre isso, Luiz. Um povo apaixonado, sofrido, defendido por um herói, com viradas, finais inesperados e animais ferozes. Olha só, quando o filme é muito bom, ele já começa na ação. O que aconteceu? 2 torcedores do Corinthians começaram a brigar entre eles. Rapidamente o policiamento foi até lá para poder apartar essa briga. Eles foram dando cacetada. Os jogadores reservas do Corinthians vieram e falaram: o que é isso? Agora, guarda essa imagem aí. Olha o Romero defendendo os torcedores. E se liga no mascote do Criciúma. Chegou de maca e provocando ainda mais. Só que assim, gente, briga não se resolve com mais briga, né? Pois é. Absolutamente errado. Mas estava tudo tão errado, mas tão errado, que o Criciúma já tinha feito 2 gols. De novo, Bolassi! Mas o Emiliano tinha um plano. E era algo pensado desde o vestiário. Na arquibancada, a Fiel sofreu com a truculência da polícia. E os jogadores abraçaram a causa e em campo tudo mudou. O carro tá acostumado a ser garçom e dessa vez foi muito bem servido. Matheus Pinto, sensacional! E o Corinthians empata. E o Corinthians reage. Papai te ama, Heitor! E vem cá, sabe com quem a Fiel tem um caso de amor? É, ele mesmo, o defensor da torcida. O Romero entrou para fazer o Yuri e os corintianos felizes. Quase todo o trabalho de Angel Romero. Faz. Romero, Yuri Alberto bateu de primeira. Artilheiro. Romerinho me deixou 2 vezes na cara do gol ali, graças a Deus eu pude concluir em gol. Todo cuidado do mundo é pouco com esse Corinthians. E até felino selvagem acaba virando gatinho de estimação. Después del resultado están felices los jugadores, el presidente y todos los que estamos acá estamos felices por haber recuperado em um partido dificilíssimo. E o Corinthians chegou a 7, eu disse 7 vitórias seguidas e está cada vez mais perto de uma vaga na Libertadores. E tá perto mesmo, vem cá com a gente, ó, classificação na tela. Onde o Corinthians está? 8º colocado, 50 pontos, tá atrás do Bahia por conta do número de vitórias. O Cruzeiro ainda joga, o Vasco empatou ontem. A gente vai falar mais de Campeonato Brasileiro daqui a pouco, mas só para ter uma noção, o título do Botafogo da Libertadores fez com que abrisse mais uma vaga. Hoje, o Corinthians estaria classificado para a pré-Libertadores. Vai nos explicar melhor porque ele está lá no Parque São Jorge. Bom dia, Tonhão.
Bom dia, Abel. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o F360. Chegamos aqui de manhã porque o dia aqui no Parque São Jorge promete ser muito longo. Então vamos lá. Hoje, um dos processos de impeachment que foram abertos contra o presidente Augusto Melo será votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. A primeira chamada que vai acontecer aqui no mini ginásio do Parque São Jorge será às 18 horas, a segunda chamada às 19. 301 conselheiros têm direito ao voto, e aí é aquela questão de maioria simples. Então, se 151 aprovarem, então o Augusto Melo será afastado imediatamente até que uma Assembleia Geral seja convocada pelo primeiro vice-presidente, que no caso é o Osmar Stabile. Ele tem 5 dias para convocar essa Assembleia Geral, que não deve acontecer nesse ano, porque a gente já está em dezembro, ele precisaria reunir todos os sócios, então isso daí deveria acontecer só em 2025, mas até lá o Augusto Melo ele ficaria afastado. O Augusto Melo ele passa por um processo de impeachment, esse primeiro, tudo por causa ainda da investigação envolvendo a Vaidbet, que era a antiga patrocinadora do Corinthians. O caso está ainda na Polícia Civil, e essa é uma das defesas, né? Não só do Augusto Melo, como de muitos conselheiros que não gostariam de que o processo de impeachment acontecesse agora, porque a investigação da Polícia Civil completou 6 meses na semana passada e ainda não teve conclusão. Então eles ainda esperavam que depois dessa conclusão, caso houvesse alguma culpabilidade por parte do Augusto Melo ou de seus diretores, aí sim o processo poderia seguir adiante. Mas por enquanto o Augusto Melo tem um apoio, especialmente até das torcidas organizadas, que convocaram aqui para as 3 da tarde uma manifestação em apoio ao presidente. Até aqui ao meu lado direito, né, dá para ver que tem uma faixa escrito "Não haverá golpe", em apoio ao presidente. E aqui é só um dos lugares, aqui é na entrada do Parque São Jorge. Lá dentro também tem algumas dessas faixas, aqui no entorno do Parque São Jorge também tem. Então é um dia que vai ser tenso a partir das 3 da tarde, os conselheiros vão chegar. Tem um segundo processo de impeachment que deu encaminhamento, né, ao presidente do conselho, que é o Romeu Tuma Júnior. Esse é por causa do CORE, né, do Conselho de Orientação do Corinthians, que tem ex-presidentes que são da oposição ao Augusto Melo. Esse daí ainda não foi ainda julgado, ainda está esperando para que até esse primeiro ainda, né, que vai ser votado hoje. Se ele for votado hoje e não passar, ele vai ser arquivado, mas ainda tem esse segundo processo, e aí vai ter todo esse trâmite de novo, mas só em 2025 aconteceria essa votação por parte do Conselho. Mas é isso, a partir das 3 da tarde, então, a movimentação deve ser muito intensa aqui no Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo está seguindo uma rotina normal, daqui a pouco ele chega aqui para o seu escritório aqui no Parque São Jorge para trabalhar. Alguns diretores já chegaram, mas é isso, vamos ficar aqui ao longo do dia acompanhando tudo o que vai acontecer nesse dia importante, no primeiro processo de impeachment contra um presidente do Corinthians desde 2017, Abel. Tonhão, caso ele seja afastado, quem assume é o Stabile, é isso? Primeiro vice-presidente? Quem passa a comandar o clube? Isso. Ele comanda o clube temporariamente até ele ser obrigado, ele precisa convocar a Assembleia Geral dos Sócios. Só que ele tem 5 dias para fazer isso, mas só deve acontecer essa votação da Assembleia Geral só no ano que vem. Mas é isso, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente. Se ele não puder, seria o segundo vice-presidente, que é o Armando Mendonça. E caso não seja, aí é o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Perfeito. Obrigado, então, Antônio Chamorro, o Tonhão, ao vivo lá do Parque São Jorge, trazendo essas informações importantes. É um dia aí decisivo, importante para o Corinthians, para o Augusto Melo, principalmente, presidente do Timão, que falou recentemente numa exclusiva para a gente, dos canais ESPN, falou exatamente sobre essa possibilidade. Vamos acompanhar o que ele disse. Tem um governo paralelo que quer me tirar daqui. Tem um governo paralelo que quer ditar a regra. Se eu tô aqui agora dando entrevista para você, daqui a pouco reclamam. Por que ele não estava aqui também dando entrevista? Por que isso? Eu quero entender por que isso. Se tivesse alguma coisa errada, eu seria o primeiro a falar, tô aqui meu cargo. Porque eu sou o único presidente que, quando acabar meu mandato, eu vou frequentar o clube, vou continuar jogando meu futebol que eu gosto, a minha bote é que eu participo tanto, o meu tênis, enfim, eu participo no clube. Quem me colocou aqui foi Deus. Quem vai me tirar aqui foi Deus. Quem me colocou aqui foi os sócios, o voto democrático, com uma votação muito expressiva que ninguém esperava, e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu estou fazendo o melhor para o Corinthians.
Se eu tiver que sair daqui, quem me tira é Deus, mas não vou sair daqui. A gente está driblando toda essa dificuldade, mantendo os salários em dia, comemoramos sim, são 4 meses de salário antecipado, há muitos anos aqui nos fazia. Eu peguei isso aqui com mais de 11 meses de direito de imagem atrasado, salários atrasados, bichos atrasados, hoje está tudo em ordem, por isso que os jogadores estão felizes, por isso que a gente criou essa credibilidade para fora. Então não me preocupo com o impeachment, nós vamos passar disso, existe um planejamento para 2025, no qual que também, se a gente hoje sair, esse planejamento vai ter problema, vamos entrar num colapso. Gravem bem isso. Se acontecer esse impeachment, nós vamos entrar num colapso jamais visto na história do futebol. Fala, família corintiana, tudo bem com vocês? Meus amigos, depois de vencer o Criciúma, o Timão já tem um confronto direto aí contra o Bahia, por em busca aí de uma vaga na Libertadores, tá? O Timão aí já voltou para São Paulo de madrugada, tá? E já realizou ontem, tá? No caso, o primeiro treino visando o confronto direto aí na Copa da Libertadores ano que vem, diante do Bahia. Na terça-feira, ou seja, amanhã, fiel, às 20 horas aí dentro de casa, na Neoquímica Arena. Os atletas aí que jogaram mais de 45 minutos realizando um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. E os demais jogadores foram ao gramado após um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento, aí a comissão técnica aplicou exercícios de troca de movimentação de passes e jogos de enfrentamento em campo reduzido. O técnico Ramon Dias indicou que vai utilizar força máxima diante do Bahia. Então a provável escalação fiel vai ser o Hugo, Matheus e o André Ramalho, o Gustavo, Matheus Bidu, Aniele, Breno Bidon, Carilho Gal, Memphis e o Roberto. Na minha opinião, quantos ganha esse jogo diante do Bahia? Até pela sequência de vitórias e pela superioridade aí no elenco, o time do Corinthians é bem melhor que o time do Bahia. Não menosprezando o Bahia, mas falando a verdade, tá bom? Então é isso. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!